Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Escatologia Vitoriosa. Eu sou Fábio Cabral, eu falo aqui da cidade de Manaus. O vídeo de hoje tem o título O Fermento do Reino, a visão vitoriosa de Mateus 13 e o papel transformador da igreja. A parábola do fermento em Mateus 13:33 revela uma das imagens mais poderosas e subversivas do reino de Deus. Jesus diz: "O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada." Esta simples analogia contém um oceano de significados, especialmente quando compreendida dentro da cosmovisão do reino como uma realidade presente e em expansão. Uma visão escatológica vitoriosa que contrasta com a expectativa de retirada ou derrota do povo de Deus. Este estudo tem como objetivo mergulhar profundamente no significado dessa parábola e suas implicações práticas para a igreja contemporânea, oferecendo uma alternativa sólida à escatologia do escapismo e promovendo uma vivência ativa, engajada e transformadora do reino. Vamos ao primeiro tópico deste estudo, que é o contexto e exegese de Mateus 13:33. Mateus 13 apresenta uma série de parábolas sobre o reino dos céus. No versículo 33, Jesus utiliza o fermento como analogia. O texto grego usa o termo zumê, que refere-se ao fermento utilizado para levedar o pão. Curiosamente, o fermento era comumente associado à corrupção nos textos judaicos, assim como Mateus 16:6, 1 Coríntios 5, do 6 ao 8, o que torna ainda mais radical o uso que Jesus faz aqui. A mulher mistura o fermento em 3 medidas de farinha e é uma quantidade enorme, cerca de 40 litros, o que torna ainda mais impressionante o resultado da fermentação total. Essa imagem comunica algo que começa pequeno, quase invisível, mas tem um impacto progressivo, irreversível e abrangente. Agora vamos ao tópico 2, uma visão escatológica vitoriosa. A interpretação futurista e escapista do reino de Deus muitas vezes apresenta o mundo como um palco de crescente maldade, culminando na retirada da igreja através do arrebatamento. Contudo, a parábola do fermento apresenta uma lógica inversa. O reino é implantado silenciosamente e cresce de forma invisível até dominar toda a massa. Esta é uma escatologia do avanço e não do recuo, da presença e influência e não do abandono. O fermento não é removido da massa, ele permanece, trabalha e transforma. Essa visão é coerente com outras parábolas do capítulo, como a do grão de mostarda, e com o ensino pós-milenista ou preterista parcial, que vê a vitória progressiva de Cristo sendo estabelecida ao longo do tempo, culminando em sua volta triunfante, não como um resgate apressado de um povo derrotado, mas como a celebração de um reino já presente e eficaz. Vamos para o tópico 3. A transformação discreta do reino. Ao contrário das intervenções espetaculares que muitos esperam, o reino de Deus avança de forma silenciosa e transformadora, como o fermento na massa. Esta transformação não é apenas individual, mas social e cultural. O fermento não age apenas em um canto da massa, mas permeia tudo. Esse avanço é muitas vezes imperceptível, mas poderoso e contínuo. A história do cristianismo revela esse padrão. Mudança em leis, em estruturas sociais, em educação e cultura, foram muitas vezes frutos da influência cristã, mesmo quando a igreja era minoria ou perseguida. Portanto, a parábola ensina que a influência do reino é contínua, fiel, paciente e irreversível. A igreja não precisa esperar uma intervenção catastrófica para fazer a diferença. Ela já está equipada com o fermento do evangelho. Vamos para o tópico 4. Implicações para a missão da igreja. Se o reino de Deus é como fermento, a igreja é a agente dessa fermentação. A missão cristã, então, não é apenas ganhar almas para escapar do mundo, mas transformar o mundo pela presença do evangelho. Isso implica envolvimento em todas as esferas da sociedade: política, economia, arte, educação, família. Assim como o fermento deve estar misturado à massa, os cristãos devem estar engajados com as suas comunidades, sendo sal e luz. O cristão é chamado a ser um catalisador de justiça, verdade e misericórdia, contribuindo com a transformação do todo. A missão integral aqui ganha seu fundamento escatológico e não estamos apenas resistindo até o fim, estamos conquistando com amor, verdade e serviço. Tópico 5.
Exemplos contemporâneos do fermento em ação. Em todo o mundo, vemos exemplos contemporâneos do reino de Deus fermentando a sociedade. Organizações cristãs que transformam comunidades com projetos de educação, saúde e sustentabilidade. Igrejas que plantam centros de restauração, escolas, creches, incubadoras de negócios. Movimentos sociais que nascem da ética cristã e trazem dignidade a populações marginalizadas. Mesmo em contextos pós-cristãos, os valores do reino continuam a influenciar as estruturas sociais. Esses são sinais de que o fermento está ativo e a massa está sendo levedada. A igreja precisa reconhecer esse chamado e avançar com coragem, usando seus dons para catalisar mudanças duradouras. Tópico 6. Complementando com outros textos bíblicos. A analogia do fermento é reforçada por outras passagens bíblicas. Isaías 9, versículo 7 fala do aumento sem fim do governo do Messias. Daniel 2, 35 e 44 e 45 descreve uma pedra que cresce até encher toda a terra. Outra imagem de crescimento silencioso e irresistível. 1 Coríntios 15, 25 afirma que Cristo reinará até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Apocalipse 11:15 declara que os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo. Todas essas passagens reforçam uma escatologia de progresso, de domínio crescente do reino que se opõe à ideia de colapso inevitável e retirada iminente. Tópico 7. Superando a escatologia do medo. Uma escatologia baseada em medo paralisa a igreja. Quando o foco está em sobreviver até o arrebatamento, a criatividade e a coragem desaparecem. No entanto, a visão vitoriosa do reino empodera. Em vez de temer o futuro, a igreja o molda. Em vez de se esconder, ela influencia. A esperança cristã não é de fuga, mas de conquista pelo amor. A parábola do fermento é um antídoto contra o desespero escatológico. Ela nos lembra que Deus está agindo, mesmo quando não vemos, e que o fim será glorioso, porque já começou gloriosamente na encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Agora vamos para o tópico 8, um chamado à ação. O estudo da parábola do fermento culmina em um chamado à ação. A igreja precisa reconhecer o seu papel fermentador, tomar seu lugar na massa da sociedade e agir com intencionalidade. É tempo de educar, servir, liderar, empreender, legislar, compor, escrever. Tudo com a consciência de que o reino está avançando. Essa visão transforma não só a teologia, mas também o nosso estilo de vida, nossa agenda e nossos sonhos. Como fermento, somos chamados a entrar na massa e não a fugir dela. Para concluir, a visão vitoriosa do reino de Deus, expressa na parábola do fermento em Mateus 13, é uma poderosa correção à teologia do escapismo. Ela aponta para um reino presente, ativo, transformador, que cresce silenciosamente até tomar toda a massa. Essa visão empodera a igreja a viver sua missão com ousadia, fé e esperança, ao invés de esperar passivamente o fim. Nós somos chamados a viver ativamente o reino aqui e agora. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Se você curtiu o conteúdo, deixa aqui o seu like. Se você não é inscrito no canal e se identifica aqui com o meu conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que vai ser abençoado por ele. Deus abençoe e até a próxima, se assim o Criador nos permitir.